Acontece que entre uma classe e a outra existe uma classe intermediária. Ela não tem a propriedade privada dos meios de produção. E ela não vende a sua força de trabalho. Essa classe que está no meio, ela é proprietária. Ela é proprietária de bens móveis, de bens imóveis. E ela se acomoda nas burocracias do Estado, nas burocracias das empresas e nas profissões liberais. Então são os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores, os profissionais liberais e os funcionários públicos. E essa camada que não tem nem a propriedade privada dos meios de produção, nem vende a força de trabalho para o capital, se chama classe média. É isto a classe média. A classe média, portanto, ela não se define pela escolaridade, pela renda, pelo consumo. Não é isso que define. O que a define é o modo como ela se insere no sistema da propriedade. Ela é a pequena proprietária, a funcionária pública e o profissional liberal. Bom, por que eu digo que no Brasil não cresceu uma classe média, mas surgiu uma nova classe trabalhadora? Porque todos esses programas sociais, todos os programas econômicos, fizeram surgir toda uma camada nova de trabalhadores que não se insere na forma tradicional da planta industrial fordista, mas que se insere, sobretudo, no setor de serviços. Mas essa presença no setor de serviços é a presença de trabalhadores que operam os serviços que levam ao aumento do capital. É por isso que eles são trabalhadores. Eles não são trabalhadores porque eles não estão. Eles não são classe média porque eles não estão na indústria. Eles não são trabalhadores porque eles não estão não sei onde. Eles são trabalhadores porque os serviços que eles realizam aumenta o capital. E é por isso que eles são trabalhadores. Ora, essa descrição de que existe a nova classe média, com esses critérios sociológicos superficiais que eu mostrei, fez com que toda essa nova jovem classe trabalhadora que surgiu no Brasil e que não dispõe dos referenciais de organização, os sindicatos, a planta fabril, as formas tradicionais de organização da classe trabalhadora, como ela não dispõe disso, ela está fragmentada, porque o neoliberalismo fragmentou toda a classe trabalhadora. Então ela é nova, desorganizada, fragmentada, sem expressão pública. Ela é arrebanhada por uma ideologia neoliberal de classe média, que é a seguinte: essa ideologia afirma que cada indivíduo, quando ele nasce, ele é um investimento. Ele está destinado a ser uma pequena empresa que deve dar lucro. E, portanto, a família trabalha para educá-lo, fazer isso, fazer aquilo, etc. e tal, porque ele é um investimento que tem que dar lucro. Se chama, o que os neoliberais chamam de o capital humano. Então, é a ideia de que é o capital humano. Essa nova classe trabalhadora, dividida, fragmentada, sem participação política, sem participação em organizações dela própria, sem expressão pública dela própria, é arrebanhada, engolida por essa ideologia chamada ideologia do empreendedorismo, que está na cabeça da classe média. Vou daqui a pouco explicar por que está na cabeça da classe média. E está ligada, sobretudo, à concepção da teologia da prosperidade do fundamentalismo evangélico.
Então, você tem um movimento que arrebanha toda essa nova classe trabalhadora e chama essa nova classe trabalhadora de classe média. Mas ela não é. Ela tem a ilusão de que ela é. E o que é que caracteriza a classe média? Na verdade, sobrou muito pouco da classe média. É que ela é tonta, ela não sabe. Veja, você tem os profissionais liberais, certo? Eles são a classe média. Só que você tem o arquiteto que trabalha na empresa tal, o médico que trabalha na empresa tal, o advogado que trabalha na empresa... Ele é um trabalhador. Ele não é mais um profissional liberal, ele é besta se ele pensa que ele é um profissional liberal. Ele está fazendo crescer o capital do dono da empresa para onde ele trabalha. Ele virou trabalhador, ele é um tonto, ele não percebe. É por isso que eu digo que é falta de pensamento. Ele não sabe onde ele está. Ele acha que ele é uma classe média próspera, nova, comprou um apartamento, imagina, tem um negócio no apartamento dele que se chama varanda gourmet. Ele virou trabalhador, ele não sabe. Ele não sabe. A mesma coisa com todos os professores que são obrigados a trabalhar para as empresas privadas de educação. Ou seja, o que cresceu de forma fragmentada, desorganizada, sem expressão pública, foi a classe trabalhadora. Desde os jovens, que graças aos programas de educação foram para os serviços, até os profissionais liberais que foram parar dentro das empresas, e assim por diante. Por que os coxinhas não percebem? Porque eles têm a cabeça dessa descrição sociológica da renda, a profissão, a escolaridade e o consumo. Então eles não sabem quem eles são. Eles são tontos. E eles têm o sonho próprio da classe média. O que a classe média sonha? Ela sonha em virar burguesa. É por isso que ela compra o apartamento com a varanda gourmet. E usa a roupinha com grife. E compra o carro importado. Ela pensa que é isso que faz ela ser burguesa. Ela é tonta. Para ser burguês você tem que ter a propriedade privada dos meios de produção. Você pode ter um monte de dinheiro na poupança, você pode ter um monte de investimento no Santander. Isso não faz de você classe dominante. É tonto pensar isso. Mas ela tem um pesadelo. E o pesadelo é ser considerada parte da classe trabalhadora. Ela considera que isso é uma queda, que ela cai socialmente se ela for considerada trabalhadora. E é por isso que ela vem na Avenida Paulista e faz a besteira que faz.